Prezados alunos, chegamos à nossa unidade 4. Nessa unidade, serão apontadas as variáveis que contribuem na formação do modelo do bem-estar social segundo Spig Anderson. Então, quando a gente vai partir para a análise dessas variáveis, nos diversos países selecionados por Spig Anderson, você vai concluir que tem 3 modelos do estado de bem-estar social, os quais ele chama de regimes. Então, teremos o regime social-democrata. Nesse regime, ele irá apresentar uma grande capacidade de descomodificar a força do trabalho. Então, ele vai contribuir para a desproletarização do trabalhador. Então, deixar esse trabalhador como se ele fosse mais independente. Então, os países identificados nesse regime foram Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia. E também eles apresentam, esses países, os maiores índices de universalidade, onde todos são atendidos igualmente. Nesses países é onde ocorre a maior participação do Estado com a seguridade social desses trabalhadores, certo? Existem também os regimes que são denominados conservadores. Esses regimes são aqueles que apresentam taxas médias de descomodificação na força de trabalho. Quanto à universalidade, na provisão desses serviços sociais, né, essa cobertura se dá através das empresas, quer dizer, é através, né, da via corporativa. Então, a partir da inserção daquele trabalhador no mercado de trabalho, ele vai, né, de acordo com a categoria ocupacional que ele vai estar inserido, ele vai obter essa proteção. Então, quer dizer, o indivíduo, ele precisa estar empregado, certo? E os seus benefícios, eles dependem da sua profissão ou do emprego ou do sindicato que ele está vinculado. Ele é um modelo que ele é bem... ele foi muito utilizado na Alemanha, né? Principalmente no final do século XIX. E ele não surpreende que esse modelo ele esteja vigente até hoje, né? Em diversos países, como é no caso da França, da Bélgica, da Áustria, dos Países Baixos, da Itália e da Suíça. O maior problema desse arranjo é que ele gera muita diferença entre os direitos sociais dos indivíduos. Porque, de acordo com a categoria social, você vai ter os incluídos e os excluídos do mercado de trabalho. Então, nesses países, a participação percentual do Estado nos gastos com benefícios sociais, ela também é alta. Mas, nesse caso, certo, esse gasto, ele serve mais para pagamento de beneficiários que são funcionários públicos. Quer dizer, do caso, o Estado é o patrão. Então, tem muita participação nesse financiamento privado, né? E a benefícios sociais, que é a aposentadoria, né, e pensão, certo? Então, assim a gente vai ter um regime liberal, porque ele vai ser caracterizado por quê? São baixos índices de descomodificação da força de trabalho, a universalidade dos benefícios são reduzidas, certo? Com o predomínio, né, no caso de meios, quer dizer, tem o teste de pobreza, né, para o acesso dos cidadãos a alguns benefícios. Então, tem baixa participação do Estado nos gastos, certo? E alta participação dos esquemas privados no financiamento desses países. Então, nesses países que já tem outros países, como é o caso dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá e da Nova Zelândia, que foi a partir dos anos 80, né? Eles vão ter uma baixa participação nos gastos,
certo? E nesse caso, você vai ter muita participação, vamos dizer, da atividade privada. Então, para que a gente possa sintetizar, certo? Quando essas variáveis determinada por Spig e Anderson, quando existe um alto grau de descomodificação, quer dizer que os modelos são geralmente sociais, democratas ou conservadores. Quando o grau de universalidade ele é alto, geralmente os modelos são também sociais, democratas ou conservadores. E quando o grau de participação, né, do Estado também é alto, certo? Eles são sociais, democratas ou conservadores. Então, a gente vai ver que os países como Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca, eles têm alto grau de descomodificação, alto grau de universalidade e alto grau de participação do Estado. Países como Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e alguns outros, eles têm como características serem governos conservadores, em que o grau de descomodificação é médio, o grau de universalidade é médio, certo? E esses países, eles gastam altos volumes para os funcionários públicos. Já para os funcionários privados, esses valores eles são provenientes das corporações, certo? Nos países liberais, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, né, após 1980, que a Inglaterra ela passou a mudar o regime dela, então você vai ter um baixo grau de descomodificação, você vai ter um baixo grau de universalidade e vai ter um baixo grau de participação do Estado, né, nesses modelos de proteção social. Obrigada.